Olá, crianças! Estou aqui para mais uma aula de ciências, onde nós vamos falar sobre o ar. Você pode encontrar este conteúdo nas páginas 200 a 213. Vamos lá? Nós não conseguimos enxergar esse componente do ambiente, mas estamos rodeados por ele. Do que nós estamos falando? Do ar, sim. É graças a ele que o ser humano pode realizar diferentes atividades e esporte, e também obter o gás oxigênio, do que necessitamos para respirar. Onde podemos encontrar o ar? O ar está presente ao nosso redor no solo, na água, no interior dos objetos e até mesmo nos seres vivos. Apesar de não conseguirmos enxergar o ar, podemos perceber sua existência em diversas situações do nosso cotidiano. Muitas dessas situações envolvem o ar em movimento, ou seja, o vento. Então, o vento é o ar em movimento. Desta maneira, nós conseguimos perceber nitidamente o ar. O ar apresenta propriedades. Para conhecermos algumas dessas propriedades, vamos ver algumas experiências. O ar ocupa espaço. Como nós podemos ver que o ar ocupa espaço? Vocês podem acompanhar essa experiência da seringa. Vocês vão colocar a seringa sem agulha, né? Aquela seringa que vem na medicação, e tampa o seu dedinho na ponta da seringa. Quando você aperta, você vai ver que vai vir com facilidade para dentro, mas logo depois ela vai travar. Por quê? Porque o ar foi comprimido. Quando você tira, você vai ver que vai dar um barulhinho, porque o ar foi liberado. Logo ali vocês podem perceber que o ar ele ocupa espaço. E também, com essa mesma experiência, você consegue perceber que o ar exerce pressão sobre os corpos. E o ar também ele possui massa, ou seja, ele pesa. Por exemplo, se você medir uma bola cheia e uma bola murcha, você vai ver que a bola cheia é mais pesada. Por quê? Porque o ar ele tem massa também. Legal, né? Então, quando nós falamos assim, vácuo, embalado a vácuo, nessa faz referência a completamente vazio sem a presença de ar, entendeu? No dia a dia, essas condições não são encontradas naturalmente em locais e em objetos. No entanto, é comum ouvirmos falar que alimentos são embalados a vácuo, igual café, algumas frutas, alguns legumes, verduras. Nesse caso, o vácuo se refere a uma técnica na qual se retira grande parte do ar do interior das embalagens para manter os alimentos conservados por mais tempo. Então, nesse caso, por isso que fala, eles tiram um pouquinho do ar que existe, ok? Agora vamos falar sobre a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é a camada ao redor da Terra. Essa camada ao redor da Terra nós chamamos de atmosfera. E ela é composta, de modo geral, por gases, vapor de água, poeira e pequenos seres vivos que nós não conseguimos enxergar a olho nu, a não ser com o microscópio. O ar atmosférico ele é formado por uma mistura de vários gases. Mas quais gases fazem parte dessa mistura? Em maior quantidade é o gás nitrogênio. Em uma proporção menor, o gás oxigênio. E 1% de tudo isso são outros gases, como o gás carbônico. A Terra ela possui camadas nessa atmosfera terrestre. Essas camadas, à medida que nós nos deslocamos da superfície da Terra em direção ao espaço, nós podemos notar que algumas características da atmosfera se alteram, como a quantidade, a composição, a temperatura do ar. Por isso, a atmosfera terrestre ela é dividida em
exosfera, que é a camada limite superior da atmosfera terrestre, pois acima dela encontramos somente o espaço, né? Nessa exosfera, apresenta poucos gases e temperaturas muito baixas. A termosfera, nessa camada, o ar é rarefeito e sua temperatura pode atingir mais de 200 mil graus. É na termosfera que se localizam alguns satélites artificiais. Mesosfera. Na mesosfera, a temperatura do ar diminui conforme a altitude aumenta. Nela, os meteoros se incendeiam ao entrar em contato com o ar. Nós temos a estratosfera, que é onde nós encontramos a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é responsável por absorver partes dos raios solares que podem prejudicar os seres vivos. Essa camada é essencial para a existência de vida na Terra, como conhecemos. Ela é a camada protetora. Aí nós temos a troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima à superfície terrestre, onde vivem os seres vivos e onde que nós encontramos o ar para nós respirar. Nessa camada ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, como a formação de nuvens, as chuvas, os ventos e os raios, e é onde os aviões voam. A maior parte dos gases da atmosfera se concentram nessa camada. Então, ficam nessa camada. Legal, né, gente? Aí, eu posso fazer uma pergunta para vocês. O que vem a ser rarefeito? O que é um rarefeito? O rarefeito significa pouco denso, que se rarefaz. Geralmente é o termo utilizado para demonstrar que algo é passageiro, transparente. Uma atmosfera rarefeita significa uma atmosfera tênue, com baixa pressão, com pouca concentração de gases, né? Então, nós podemos encontrar esse rarefeito em altas altitudes, tem poucos gases. Então, para nós seres humanos, quanto mais alto estamos, mais dificuldades temos em respirar, porque encontramos poucas quantidades de gases, incluindo o gás oxigênio, que é aquele que nós respiramos. Por isso que quando vocês podem ver algum filme ou algum noticiário que as pessoas estão subindo montanhas, elas têm elas começam a ficar mais cansadas, com mais facilidade. Por quê? Porque o ar, quanto mais a altitude é mais alta, mais rarefeito fica o ar. Ou seja, com a quantidade fica mais escasso o ar. Ele diminui essa questão dos gases, tendo dificuldade para a respiração. A importância do ar para os seres vivos, gente. Por que é importante para os seres vivos? O ar atmosférico, ele é essencial para os seres vivos, pois é dele que os animais e plantas e seres humanos absorvem o gás oxigênio. E é dessa camada de ar que as plantas absorvem o gás carbônico utilizado para produzir seu próprio alimento no processo de fotossíntese, que nós vamos estudar mais para frente. Além disso, a atmosfera mantém a temperatura da Terra adequada para a existência da vida. Ela protege os seres vivos do excesso de raios solares. Olha como é importante essa camada de ar. Não só para dar os gases, para produzir os gases para respirarmos, como gás oxigênio, mas também ela protege dos raios muito forte que o Sol coloca. Ela protege, ela é uma proteção. A atmosfera terrestre ela atua como uma camada protetora, evitando que parte dos raios solares chegue à nossa superfície. Os raios solares que atravessam a atmosfera aquecem a superfície terrestre e o ar próximo dela. Parte do calor que atinge a superfície terrestre é perdida para o espaço, enquanto a outra parte desse calor é retida na Terra por meio de uma estufa natural. Esse efeito garante que a temperatura do planeta mantenha adequada
para a existência de vida. Porque se não tivesse essa camada de proteção, o Sol ia vir com muita força e ia queimar tudo. Não ia dar certo. Não ia ficar um efeito de estufa natural, né? Uma temperatura adequada para a vida. Ia ficar uma temperatura muito acima, muito elevada. Então, não poderia ter vida. Então, essa camada, né? Essa camada protetora, que é a atmosfera terrestre, ela faz isso. Ela protege a gente dos raios mais fortes, dos raios solares fortes. Olha que legal, né, gente? Muito legal isso. Só que existe uma coisa muito triste. O que é a poluição do ar atmosférico. Exatamente isso. Nós temos um problema ambiental comum, principalmente nas cidades, que é a poluição do ar. Além do vapor de água, gases, poeiras citados anteriormente, o ar poluído apresenta outros componentes chamados poluentes atmosféricos. Os poluentes atmosféricos são gases tóxicos, ou partículas sólidas e líquidas que alteram as características do ar e que são prejudiciais aos seres humanos. Então, se nós formos a pequenas cidades, né, ou a países com mais questão de consciência ambiental, nós vamos ver e sentir nossa respiração, que nós estamos respirando muito melhor. Por quê? Porque principalmente nós, crianças, que moramos na cidade grande, em São Paulo, nós vemos um ambiente muito poluído. Nós falamos anteriormente sobre essa poluição com relação aos rios, né, ao solo, né, à água, ao solo, e agora nós vemos essa poluição também no ar. As atividades humanas são a principal causa de liberação de poluentes na atmosfera. Olha aqui como nós podemos ver neste retrato atitudes que ajudam a reproduzir esse tipo de poluição. A primeira aqui são as fábricas, as indústrias que emitem grande quantidade de poluentes no ar atmosférico. Por isso, essas atividades são consideradas uma das principais causas de poluição atmosféricas. Para reduzir essa emissão desse poluente, é possível instalar filtros nas chaminés, né? Então, as empresas precisam investir dinheiro em instalar filtros, que vai diminuir. Outra coisa importante, a queima de combustíveis durante o funcionamento dos automóveis libera diferentes gases poluentes no ar. Para reduzir esses poluentes no ar, deve fazer manutenções frequentes nos automóveis, instalar catalisadores nos escapamentos. Além disso, priorizar o transporte coletivo ou o uso de bicicletas, que não poluem, né? As bicicletas não poluem o ar. Muitas vezes os seres humanos realizam queimadas para limpar o solo, como nós já falamos no capítulo anterior, para fazer o plantio, para fazer a criação de animais. E essas queimadas também emitem grande quantidade de poluentes na atmosfera. Uma das alternativas para reduzir a emissão desses poluentes é dar preferências a técnicas de cultivo do solo que não se baseiam em queimadas. Os vulcões e a emissão de gases poluentes. Os poluentes podem ser lançados na atmosfera tanto por fontes artificiais, como as atividades humanas, né, que nem nós falamos das fábricas, das queimadas, dos veículos, como também por vulcões. Os vulcões, eles podem liberar gases, poeiras, cinzas e outros componentes, mas nesse caso é um fenômeno natural. Agora, um fenômeno que o homem faz também, ele retira
de áreas florestais para a criação de animais, as árvores. E aí ele causa incêndios, também prejudica o nosso ar. Queimar materiais domésticos como lixo também emite gases poluentes na atmosfera. Então, para nós evitarmos isso, nós temos que separar o lixo, né, os recicláveis, os lixos orgânicos. Cuidar do ambiente é dever de todos. Refletir sobre nossas atitudes e suas consequências podem auxiliar na redução da poluição ambiental. Isso é importante. Devemos refletir dia a dia sobre nossas atitudes. E só assim nós teremos um mundo melhor, um mundo mais limpo, um mundo com menos casos de doenças. Porque quando nós falamos de poluição do ar, ele também provoca muitas doenças nos seres humanos, como é o caso da asma, da bronquite e muitas outras doenças, como câncer. O cigarro, crianças, também polui o ar, além de poluir os nossos pulmões e os pulmões de quem está próximo do fumante. Então, são essas questões que nós devemos nos conscientizar e tentarmos sermos melhores. Certo? Então, nesse capítulo, nós estudamos sobre o ar, que é um dos componentes do ambiente que é essencial aos seres vivos, né? Além disso, nós falamos sobre uma camada ao redor da Terra, né? Que é a atmosfera terrestre. E que a atmosfera terrestre ela apresenta 5 camadas, que são exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Falamos também que o efeito estufa natural mantém a temperatura terrestre adequada para a vida na Terra. Aqui, a professora separou alguns vídeos para ampliação do conhecimento de vocês, para vocês visualizarem experiências e também explicações sobre o conteúdo estudado. Um grande beijo e até a próxima aula.